Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou dar 10 dicas de como superar as dores do passado. Muitas pessoas hoje em dia, mesmo em idade já adultas, às vezes algumas pessoas já até na terceira idade, e muita gente ainda sofrendo por causa de consequências de dores lá do passado. Então eu percebi a necessidade de abordar esse assunto nesse vídeo de hoje. Se você, assim como eu, já teve que superar as dores do passado ou talvez ainda não tenha superado, fique atento a estas 10 dicas que eu darei aqui hoje, que servirão como verdadeiros atalhos na vida daqueles que precisam se superar. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou a professora Cleiranísia Cruvinel, idealizadora do projeto Renascer Vidas Sendo Transformadas. Todos nós, em algum momento de nossas vidas, já tivemos que parar e olhar para trás. O que é olhar para trás? É olhar para o nosso passado. Alguns de nós olham para o passado e conseguem superá-lo e dar um novo sentido para a sua vida. Só que o problema é que muita gente não consegue encarar o passado de frente. Muita gente não tem essa força ou talvez não tenha incentivo para tratar o seu passado da forma mais adequada possível e superar tudo o que já houve no passado. Todos nós sabemos que a maioria de nós já tivemos algum tipo de evento traumático, ou na infância, ou na adolescência, ou mesmo na idade adulta. O que muita gente não sabe é que a maioria desses eventos traumáticos ocorrem nas nossas emoções, dentro de nós, é nas nossas emoções. E se nós não estivermos atentos para identificarmos esses traumas, pode ser que ele nos acompanhe por um longo tempo. Eu, por exemplo, tive que enfrentar problemas como, por exemplo, a pedofilia, o complexo de inferioridade, o isolamento, a solidão, o bullying, a depressão, a ansiedade. Todos esses são traumas que eu tive que superar no meu passado. Esses foram os traumas psicológicos, mas também houve traumas físicos, palpáveis. Como no vídeo passado, por exemplo, eu falei sobre um acidente de moto que eu sofri aos 25 anos de idade. Então, quem assistiu o vídeo anterior, ele já sabe do que se trata. Os traumas que ocorrem em nossas vidas, eles serão psicológicos, nas nossas emoções e também traumas físicos. Eu, por exemplo, sofri um acidente de moto terrível, no qual eu quase perdi a minha vida, inclusive, tendo que ficar 7 meses acamada. Assim como eu tive os traumas físicos, eu também tive os traumas psicológicos, foram aqueles falados por mim anteriormente. O que eu preciso é te dar 10 dicas para você não cometer os mesmos erros que eu cometi. Eu sofri anos e anos da minha vida porque eu não tive ajuda, porque eu não tive apoio e o principal, porque eu não soube identificar os sinais que o meu próprio corpo estava emitindo. Eu não tinha essa informação na época e eu não consegui processar isso. Eu não consegui entender tudo o que estava acontecendo à minha volta. Quando eu descobri, eu já estava em estágio de depressão profunda, mas o meu intuito com esses vídeos é que você, que se por acaso tenha passado por algum tipo de trauma no seu passado e ainda não conseguiu superar essas dores, que você não tenha que ficar anos e anos da sua vida tentando superar essas dores, sendo que existem atalhos. E aqui nesse vídeo eu vou te dar 10 atalhos para você superar as dores do passado. A partir de agora, eu gostaria que você, aí na sua casa, pegasse uma folha de papel e uma caneta. Porque nessas 10 dicas que eu darei aqui,
eu vou dar sugestões de tarefas para você fazer na sua casa para te ajudar a superar as dores do passado. Mas, para isso, eu preciso que você me acompanhe realizando as atividades que eu vou passar aqui, tá bom? Com papel e caneta na mão, a primeira dica que eu vou dar e o primeiro atalho para a superação de dores do passado é você identificar o que te prejudicou no seu passado. Você tem que identificar e, de preferência, que você relate por escrito. Aproveita aí e escreve todos os eventos do seu passado que te prejudicaram muito, que você sente que te prejudicou muito. Quais são as dores provenientes do seu passado que você carrega ainda hoje? Escreva nessa lista o que é que você já precisou enfrentar. Coloque tudo aquilo que já aconteceu na sua vida, que você acha que merece uma atenção devida, para que você foque naquele assunto ali para acertar de vez as contas com o seu passado e tentar amenizar essas dores. Então, nesse primeiro atalho e nessa primeira atividade, eu quero que você agora anote numa folha de papel tudo que você já precisou de enfrentar de dificuldade na vida e quais são as suas dores. Quais são as dores do passado da sua vida que te incomoda? Por favor, se for necessário, pausa aí o vídeo e faz essas anotações porque elas serão muito importantes lá na frente. Se você anotou aí quais são as dores do seu passado, parabéns! Tarefa de casa feita. Vamos agora então para o segundo atalho. Você sabia que muitas pessoas se culpam por causa de eventos traumáticos que aconteceram com elas na infância ou na adolescência? Às vezes até mesmo na vida adulta? Muitas pessoas se culpam por causa de coisas ruins que aconteceram na vida delas. E é por isso que o segundo atalho trata-se do auto-perdão. Perdoar-se, mesmo que você não seja culpado. Muito provavelmente, aliás, você não é culpado. Talvez você carregue uma culpa absurda dentro de você, que jamais foi sua. Então fique atento. Se você se culpa e se martiriza demais por causa de coisas que aconteceram e que estavam fora do seu alcance, meu querido, minha querida, perdoe-se. O passado, por mais dolorido que tenha sido, ele já está no passado. Aprenda a se perdoar pelas coisas que aconteceram lá no passado. Tem gente que até hoje se culpa de coisas que aconteceram com elas de quando elas ainda eram crianças. Elas carregaram essa culpa durante a adolescência e carrega até hoje durante a vida adulta. Quer um exemplo? Eu vou usar a minha própria vida como exemplo. Como já foi mencionado em alguns vídeos anteriores, eu sofri pedofilia e o abusador era o meu próprio pai. Durante anos da minha vida, eu que fui a vítima da pedofilia, eu carreguei essa culpa comigo, sendo que eu fui a vítima. Então, para você que me ouve nesse momento, eu não sei qual é a dor que você tem que tratar do seu passado. Eu não sei quais são as dores, geralmente não é uma dor só, geralmente são várias, porque uma dor puxa a outra. No meu caso, eu sofri várias dores diferentes, como já foi citado. Na sua vida, talvez você tenha enfrentado diversos tipos de dores do passado diferentes. Eu te convido a refletir em cada uma dessas dores e se perdoar por tudo o que aconteceu. Muita coisa que aconteceu na sua vida não foi culpa sua. E eu sei que talvez, às vezes, muitos de vocês que me ouvem se culpam. Ouçam a voz da experiência
Estou com 43 anos e sofri muito na vida para chegar a ter todas as respostas que eu tenho hoje. Se você, assim como eu, sofreu algum tipo de dor profunda no seu passado, meu querido, minha querida, perdoe-se, perdoe-se. Você tem que aprender a se perdoar. Você tem que se dar o auto-perdão. Porque quando você se perdoar, a sua alma vai ficar mais aliviada. Porque Deus já te perdoou. Deus mandou seu Filho unigênito para morrer pregado numa cruz pelos meus e pelos seus pecados. Caso você tenha cometido erros gravíssimos no seu passado e que você foi o causador, perdoe-se. Todos merecem uma segunda chance. Não desperdice as chances. Para você que me ouve nesse momento e que sofreu algum tipo de evento traumático no seu passado, não se culpe. A culpa das coisas ruins que aconteceram na sua vida não foi sua. Muitas das culpas que nós carregamos vêm da nossa infância e da nossa adolescência. Nós, às vezes, carregamos culpas horríveis nas nossas vidas, mesmo nós tendo sido as vítimas. Existem muitas vítimas por aí se culpando e se martirizando por coisas que não fez. Se culpando e se martirizando por causa da intervenção de uma outra pessoa na sua vida. Meu querido, minha querida, o auto-perdão ele tem que ser um passo rumo à transformação da sua vida. Você não pode viver se culpando para sempre. Você vai ter que aprender a se auto-perdoar, a se livrar da culpa, exercer o perdão na sua própria vida, levantar a sua cabeça e seguir a passos firmes, rumo a uma mudança de vida. Se você vive culpado, se você vive com esse sentimento de culpa, você precisa mudar isso na sua vida. Você tem que aprender a deixar o passado no passado. Mas para que isso aconteça, você tem que se perdoar. O terceiro atalho, ou a terceira dica, se trata de aprendermos a perdoar como Jesus Cristo perdoou. Numa determinada ocasião, Pedro, discípulo de Jesus, olha para Jesus e pergunta: Mestre, até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Jesus Cristo, olhando para Pedro, disse: 70 vezes 7. Você tem perdoado as pessoas que te causam mal? Você tem se perdoado? Como é que está a sua vida em relação ao perdão? Você é aquela pessoa que guarda as mágoas dentro de você? Se for, eu não estou te criticando. Eu já fui assim. Eu já fui uma pessoa muito amargurada na vida. Não perdoava. Não perdoava com facilidade, era muito difícil perdoar, até que eu aprendi a perdoar. Perdoar não se trata de esquecer o que ocorreu na sua vida. Perdoar se trata de você olhar para tudo que aconteceu lá no seu passado e não sentir aquela dor ardente dentro de você. Muitas pessoas ainda hoje olham para o passado e quando olham para o passado elas sentem aquela dor fervorosa dentro delas, aquela dor profunda dentro delas. É como se a ferida estivesse aberta e minando sangue, sinal que a pessoa não perdoou. Quando nós perdoamos, nós olhamos sim para o passado. É claro que nós não vamos esquecer. Ninguém esquece o que nos fizeram de mal. Mas nós podemos lembrar do nosso passado sem sentir dor. Por exemplo, eu acabei de falar anteriormente
Eu disse que eu sofri anos e anos por causa da pedofilia. O abusador, meu próprio pai. Eu perdoei. Depois de muitos anos, eu perdoei meu pai. Talvez você na sua casa, aí que me ouve nesse momento, talvez você precise perdoar alguém. Quem será que você precisa perdoar? Se você que está aí agora me ouvindo não tem o hábito de perdoar, comece a estudar as Escrituras Sagradas. A Bíblia Sagrada relata várias passagens relacionadas ao perdão. Abra seu coração para Deus, estude as Escrituras, leia as Escrituras, principalmente onde fala sobre o perdão. Porque provavelmente, se você quiser ter uma vida abundante, uma vida próspera e uma vida feliz, um dos passos é você aprender a perdoar os outros. Depois que você aprender a perdoar como Jesus, o que não é nada fácil, já vou logo adiantando para você aí que aprender a perdoar como Jesus é uma tarefa difícil e deve ser exercitada diariamente. Ela não é uma tarefa fácil. Vem aí então o quarto atalho ou a quarta dica, como você preferir, que é você aprender a perdoar todos os seus malfeitores. Você deve estar pensando, Cleiranísia, você está doida? Como que eu vou perdoar todo mundo que já me fez mal na vida? Simples. Porque você tem que se libertar desse peso, dessa dor do passado. Quando você perdoa o seu malfeitor, é óbvio que você vai estar beneficiando essa pessoa. Mas a principal beneficiada nisso tudo será você. Você é a pessoa principal a ser beneficiada com a liberação do perdão na vida dos seus malfeitores. Porque esse peso da sua alma, ele vai ser jogado fora. Esse peso que você carrega nos ombros, ele vai se tornar leve. Esse fardo que você carrega dentro de si, ele vai deixar de existir. A pessoa principal a ser beneficiada com o perdão dos malfeitores é você mesmo. Você deve estar se perguntando, mas fulano fez algo comigo que é imperdoável. Olha, nada é imperdoável, a menos que o seu coração esteja disposto a perdoar. Como já mencionei, eu fui vítima de pedofilia. Dentro de casa, o abusador, meu próprio pai. Na minha infância, na minha adolescência, me trouxe problemas, prejuízos terríveis para toda a minha vida, inclusive na minha vida adulta. E eu perdoei. Eu perdoei todas as pessoas que me fizeram mal. Quem assistiu o meu último vídeo lembra de eu falar que eu sofri um acidente gravíssimo de moto. O que eu não contei no vídeo passado é que nesse acidente eu estava na mão certa, na direção certa, na velocidade certa e que o motorista bêbado, irresponsável, num veículo totalmente irregular, me pegou numa contramão e tirou de mim todos os meus sonhos, tirou de mim a minha saúde. Tirou de mim o meu esporte que eu tanto amava praticar. E eu perdoei esse cidadão. Ele foi perdoado por mim também. Assim como tantas outras pessoas. Quando Jesus Cristo diz que nós devemos perdoar 70 vezes 7, é porque o perdão ele deve ser um exercício diário. Todos os dias há alguma coisa para perdoar. Todos nós, todos os dias, basta sairmos na rua que vamos encontrar um motivo para ter que perdoar alguém. Quer um exemplo? Às vezes a gente sai por aí na rua, no trânsito, vem alguém te dar uma fechada. Você tem que perdoar essa pessoa.
O perdão, ele não se trata de perdoar apenas aquelas coisas horríveis que fizeram com você. A gente tem que perdoar nas mínimas coisas. São nos pequenos detalhes. Às vezes você chega lá no seu local de trabalho, vê um colega seu, às vezes, porque ele está passando até por problemas piores, ele vem e desconta alguma coisa em cima de você. E aí? Você tem duas opções. Opção número 1, bater boca com a pessoa. Opção número 2, relevar. Perdoa a pessoa e deixa ela para lá. Não vale a pena o desgaste. Jesus Cristo, ele é tão sábio que quando Pedro diz, mestre, eu devo perdoar 70 vezes? Jesus Cristo diz, não, Pedro, você deverá perdoar 70 vezes 7. Olha só. E isso aí é diário. Nós devemos exercitar isso diariamente. Então aí vem a segunda atividade do dia. Se você ainda está com aquele papel, com aquela caneta, pausa esse vídeo agora e anote o nome de todas as pessoas que precisam ser perdoadas por você. Anote o nome de todas as pessoas que já te fizeram mal, todos os seus malfeitores, todas as pessoas que precisam ser perdoadas por você para que você caminhe livre desse fardo e siga com a sua vida em diante. Pausa esse vídeo, anota aí o nome de todas as pessoas às quais você precisa perdoar. Faça essas anotações. Se você fez as anotações como eu pedi, então depois desse vídeo você vai refletir muito bem em cada pessoa que você precisa perdoar. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui. Perdoar é difícil. Você não vai precisar chegar lá na pessoa e falar para ela, eu te perdoo por tudo de mal que você me causou. Não precisa. Não precisa fazer isso. Se você quiser, é por conta e risco. Mas não há a necessidade de você chegar lá na pessoa e falar para ela que perdoou. Perdoa dentro de si. Perdoa de coração. Deus vai saber que você realmente perdoou. E o que importa é Deus saber e você saber e ter certeza que realmente perdoou. Às vezes a outra pessoa nem precisa ficar sabendo desse perdão. Existem pessoas que não vale a pena nós irmos atrás delas para falar que nós a perdoamos. Sabe por quê? Porque tem gente que não tem maturidade nem para ser perdoado. Existem pessoas tão imaturas que elas não têm maturidade suficiente nem mesmo para lidar com o perdão das pessoas. Então perdoe no seu coração e aí você vai saber que realmente perdoou. Deus também vai saber e é isso que interessa. Então, a menos que você conheça muitíssimo bem essa pessoa, não vale a pena chegar até ela e falar que a perdoou. O nosso quinto atalho, a nossa quinta dica de hoje, é justamente para você aprender a tratar as suas emoções. É você aprender a ter domínio sobre as suas emoções. Eu gostaria que você continuasse com o seu caderno e a sua caneta na mão, para você anotar algumas coisas que eu vou te pedir no decorrer de todo esse vídeo. Pode parecer coisa boba, pode parecer brincadeira, mas eu estou aqui para ajudar. E o meu intuito é ajudar o máximo de pessoas possíveis. Então, se você quer se livrar das dores do passado, comece a colocar em prática o que eu estou falando aqui. Você precisa identificar e tratar as suas emoções. Ah, Cleiranísia, mas que emoções são essas?
as emoções que você carrega dentro de você. Por exemplo, você tem sentimento de culpa? Você é aquela pessoa que tem um sentimento dentro de você de culpa? É uma emoção, você vai ter que tirar ela fora. Você é uma pessoa que se vitimiza? Que sempre você é a vítima. E às vezes você foi a vítima mesmo, tá? Eu não estou aqui colocando em xeque isso. Porque eu fui vítima, só que eu também exercia o sentimento de vitimismo. O que é isso? É eu ser a vítima e eu ficar martelando todo o tempo que eu sou vítima. Pare com isso. Se você é uma pessoa que se vitimiza, você vai ter que dar um trato nessa emoção aí e vai ter que acabar com esse vitimismo. Isso não vai te levar a lugar algum e não vai te ajudar também. Sentimento de culpa, exatamente a mesma coisa. Outros sentimentos, raiva, ódio, mágoa, sentimento de inferioridade e um sentimento terrível que muita gente carrega dentro de si, que é o sentimento da vingança. Muitas pessoas estão por aí buscando vinganças. Existem muitas pessoas por aí que elas vivem motivadas em função de uma vingança. Não seja essa pessoa. A vingança vai contra tudo que Jesus Cristo nos ensinou. Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele morreu sofrendo numa cruz, ele foi cuspido, ele foi humilhado, ele apanhou, ele foi açoitado, cortaram as suas carnes, tiraram-lhe as suas vestes, pregaram uma coroa de espinhos na cabeça dele. Ele foi debochado e ele morreu pregado numa cruz, pedindo a Deus para que perdoassem os seus malfeitores. Jesus Cristo teve posição de rei, até mesmo na hora de morrer. Ele morreu pregado numa cruz, pedindo ao seu Pai, o nosso Deus, que perdoasse todos os seus malfeitores. Ele fez isso por mim, por você. Jesus Cristo fez isso. Ah, Cleidanísia, você está querendo que eu seja como Jesus Cristo? Não. Não. Não, porque seria impossível. Eu não sou como Jesus Cristo. Então seria muito estranho da minha parte eu pedir para que você seja. Mas nós podemos ser parecidos com Ele. Não podemos ser como Ele, porque Ele era santo, Ele era o Filho de Deus. Ele nunca cometeu pecado. E todos nós aqui nessa terra somos pecadores. Mas nós podemos agir como Jesus Cristo agia. Jesus Cristo era bondoso. Ele era um homem de um coração generoso, bondoso. Ele tinha um olhar diferenciado para todos aqueles que o buscavam. Por pior que fossem os pecados das pessoas, Jesus Cristo sempre falava: vá e não peques mais. Mas antes dele falar isso, ele já liberava o que aquela pessoa precisava. Se era a cura, Jesus Cristo, ele liberava a cura ali para aquela pessoa. Se era para expulsar demônios, ele expulsava. Se fosse qualquer outra coisa, Jesus Cristo fazia. Jesus Cristo multiplicou pães, peixes, transformou água em vinho. Então, nós podemos ser um pouco parecidos com Ele. Seria muita pretensão eu falar para você ou que eu sou parecida com Jesus. Nós nunca seremos como Jesus Cristo, mas nós podemos tentar todos os dias nos esforçarmos para parecermos um pouco mais com Ele, principalmente nas suas atitudes. Anota aí no seu caderno quais são as emoções que você está precisando controlar nesse momento. Quais são as emoções que você carrega dentro de si nesse momento que você precisa anotar aí para você rever mais tarde? Você precisa trabalhar essas emoções.
Será que você tem que trabalhar o sentimento de culpa? Tem que perdê-lo. Será que você se vitimiza? Vai precisar parar com isso. Será que você sente ódio? Raiva? É normal até ter raiva. O que não é normal é sentir raiva toda hora, todo dia, por causa da mesma coisa. Isso não é normal. Ter uma raiva onde você consegue controlá-la é normal. Agora, quando você vive num constante período de raiva, aí já tem alguma coisa muito errada. O ódio, será que você odeia alguém? Arrisco-me a dizer que a maioria das pessoas odeia alguém. Cleiranise, de onde que você tira essas coisas? Por que você fala isso? São pesquisas. Eu faço pesquisas. E uma dessas pesquisas mostra que a maioria das pessoas cultivam o sentimento de ódio. É um sentimento que você não pode cultivá-lo dentro de você. Você tem que se livrar desse ódio todo. Livre-se disso. Isso não vai te fazer bem e vai amarrar a sua vida lá no passado. Acredito eu que se você está assistindo esse vídeo é porque você quer uma solução para as dores do passado, não é isso? Não é esse o tema? Então não faz sentido você ficar preso lá naquela raiz do passado, lá atrás. Liberte-se, larga o passado no passado. Ainda há tempo, há chance de você mudar a sua vida. Recalcule uma nova rota para a sua vida e seja feliz. O sexto atalho ou a sexta dica, como você preferir, é justamente você querer decidir tudo aquilo que não vai bem na sua vida. Esse momento é o momento que você vai parar e refletir em tudo que não está indo bem na sua vida. Lembra do caderninho, da caneta? Anota aí. Anota, de preferência pausa o vídeo, anota aí. O que é que não vai bem na minha vida? O que é que eu preciso mudar? E aí depois você responde. Eu te convido a fazer essa reflexão. Você precisa refletir em tudo que não vai bem na sua vida. Espera aí. Será que não está indo bem por causa de alguma atitude minha? Ou não está indo bem por causa de algumas adversidades externas que chegaram até a sua vida? Você tem que analisar tudo isso. Se for algo externo e que estiver ao seu alcance de resolver, tente resolver da melhor maneira possível. Se for algo externo que não é da sua alçada resolver, ore a Deus e peça para que Ele ilumine os seus caminhos, ilumine os seus passos e para que você consiga seguir adiante e resolver tudo que não está indo bem na sua vida. Agora, se tem alguma coisa na sua vida que não está indo bem porque você não está tendo bons comportamentos, boas atitudes, então às vezes você não tem tomado boas decisões. Aí eu te convido nesse momento para você refletir em todas as suas atitudes, os seus comportamentos e as suas decisões. Reflita em tudo o que vem acontecendo na sua vida e comece a observar aonde é que você pode mudar. O fato de nós querermos decidir o que não vai bem em nossa vida é algo que por si só vai trazer inúmeros benefícios para nós. Quando eu decidi mudar o rumo da minha vida, quando eu decidi mudar o rumo da minha história, eu consegui transformar a minha vida muito para melhor. E olha que aconteceram vários tipos de eventos externos e internos, coisas que vinham de dentro de mim, como por exemplo algumas atitudes, algumas decisões precipitadas, alguns comportamentos que eu precisava mudar. E aconteceram coisas externas também. A pedofilia, por exemplo, foi um fator de uma pessoa externa na minha vida. Outro exemplo, o bullying, foi um fator externo, que veio de outra pessoa para a minha vida.
O próprio acidente de moto que eu sofri foi um fator externo que eu sofri também. Este sexto atalho, que é decidir as coisas que não vão bem na sua vida, eu tenho certeza que assim que você começar a praticá-lo, a sua mente vai mudar. A sua mente vai se abrir e você vai começar a enxergar as coisas com um novo olhar, com um olhar totalmente repaginado e diferenciado. A sua vida vai mudar quando você decidir que é hora de mudar. É você que decide. O sétimo atalho, ou a sétima dica, é o fato de quem precisa, e agora não são todos, que não é todo mundo que precisa, mas aqueles que sofreram eventos traumáticos terríveis na infância, na adolescência ou mesmo na vida adulta, vão precisar provavelmente buscar ajuda especializada. Cleiranísia, mas que ajuda especializada é essa? Vou te dar 2 exemplos. No caso de você ser um ansioso crônico ou um depressivo crônico, você vai precisar de 2 especialistas na sua vida. Você vai precisar de um excelente psicólogo e você vai precisar de um psiquiatra. Ah, Cleiranísia, eu não preciso de psiquiatra não. Todas as pessoas que sofreram eventos traumáticos terríveis na vida e que desenvolveram uma série de prejuízos emocionais precisam sim de um bom psiquiatra e de um bom psicólogo. A ajuda especializada efetiva, ela fará toda a diferença na sua vida. Eu desenvolvi a ansiedade crônica e cheguei a desenvolver a depressão profunda. Eu só melhorei depois que eu tive a ajuda de uma excelente psicóloga e de um excelente psiquiatra. O psiquiatra, para quem não sabe, é quem faz a medicação. Às vezes você vai precisar tomar medicamento. E aí tem que tomar esse medicamento de forma contínua e de forma correta durante o período de tempo que o médico dizer que tem que tomar. Um grande problema que ocorre com muitos depressivos ou ansiosos que eu conheço é a pessoa iniciar um tratamento para ansiedade crônica ou depressão profunda e ela simplesmente parar o tratamento por conta própria. Não faça isso, você tem que ter uma liberação médica. Um excelente psicólogo poderá fazer com você psicoterapias que vai te ajudar a superar as coisas difíceis da vida e vai te ajudar a colocar para fora tudo aquilo que está guardado dentro de você. O oitavo atalho ou a oitava dica, como preferir, é justamente o fato de você, então, depois do sétimo atalho, procurar ajuda médica especializada, é você procurar a ajuda de pessoas que você gosta e de pessoas que você confia. Busque por familiares que podem te ajudar e que podem te ouvir. Busque amigos leais e sinceros que podem te ouvir, que podem te ajudar, que podem te colocar para cima, que podem te incentivar. Procure pessoas que vão te ajudar nesse processo. Muitas igrejas têm essa abertura muito grande para poder ajudar as pessoas que precisam. Então, busque a ajuda de pessoas próximas, se fortaleça. Fortaleça os elos que você tem com as pessoas. Fortaleça os elos que você tem com seus familiares, com seus amigos, com as pessoas da igreja que você frequenta. É hora de fortalecimento. Fortaleça os elos e você se tornará uma pessoa mais forte e mais decidida a melhorar tudo que não vai bem na sua vida. Se você que estiver me ouvindo agora for o tipo de pessoa solitária, porque eu já fui solitária, muito, extremamente solitária e não confiava em ninguém, saiba que um bom psicólogo vai poder te ajudar muito, muito mesmo. Então, se você não tem nenhum familiar com o qual você possa contar, se você não tem nenhum amigo que você confia,
Se você não confia nos membros da igreja que você frequenta, busque um bom psicólogo. Um bom psicólogo poderá te ajudar a enxergar coisas que você não vê. E saiba que toda conversa com o psicólogo ela é mantida em sigilo, em segredo absoluto. Então não tem desculpa, procure ajuda. O nono atalho, a nona dica, é justamente o fato de você amar a Deus sobre todas as coisas. Deus tem que ser o mais amado na sua vida. E em segundo lugar, ama-te a ti mesmo. Primeiro ame a Deus sobre todas as coisas, mas depois ama-te a ti mesmo. O que está acontecendo de muito errado por aí é que algumas pessoas, elas dedicam todo o amor delas a outras pessoas e esquecem de Deus e esquecem delas mesmas. E aí eu faço a seguinte pergunta: se a pessoa não é capaz de amar ela mesma, será mesmo que ela está amando outra pessoa? Fica aí essa indagação. Nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas. Quando Deus está em primeiro lugar na nossa vida, tudo começa a entrar na ordem certa. A própria Bíblia Sagrada diz: amai a Deus sobre todas as coisas, depois ama-te a ti mesmo. Se você obedecer essas duas posições, já vai facilitar muito todo o caminho que você tem que desbravar. Porque se você amar a Deus acima de todas as coisas e você em segundo lugar, aí você terá amor o suficiente dentro de você, dentro do seu coração, para você dedicar a outra pessoa. Talvez seu cônjuge. Eu não sei se você é casado. Se for seu cônjuge, seus filhos, seus pais, sua família. Nós devemos nos amar primeiro, para depois amarmos as outras pessoas. Porque é bem difícil amar alguém sem nos amar. Vocês não acham? A última dica de hoje, o último atalho, é o 10º. O 10º atalho se trata justamente de ter intimidade com Deus. É você ser íntimo de Deus, se deleitar na frente de Deus e saber que você é importante. Você tem que saber que você tem importância sim. Você é importante a ponto de Deus enviar o seu Filho unigênito para morrer por você, por mim, para que nossos pecados fossem perdoados. Você é uma pessoa importante para Deus. Você é uma pessoa importante para você mesmo. E você é uma pessoa importante para aqueles que o cercam. Saiba que muita gente gosta de você, ama você, às vezes está até se espelhando em você. E talvez você nunca tenha se dado conta disso. O que eu quero que você preste bastante atenção aqui é que a sua vida, ela importa. A sua vida importa para Deus e ela importa para todas as pessoas que estão à sua volta. Você é importante sim e a sua vida importa sim. Você tem que parar de se menosprezar e começar a saber, a entender o quão importante você é. Se por acaso você não se sente importante, não se sente amado o suficiente, lembre-se da cruz. Lembre-se da cruz. A cruz, ela nos diz o quanto cada um de nós somos importantes para Deus. Lembre do sangue de Jesus Cristo naquela cruz. Lembra de todo o sofrimento que Jesus Cristo carregou em suas costas, por mim e por você. Ele morreu sofrendo pelos meus e pelos seus pecados. Então, por favor, não pense que você não é importante, porque você é. Eu te convido a se dar o devido valor.
porque você tem valor e você é importante. Você só precisa enxergar isso. Eu espero que esses 10 atalhos que eu dei aqui para superar as dores do passado tenham te ajudado de alguma forma. Saiba que eu preparei com muito carinho para você. Eu te convido a fazer todas as tarefinhas que eu pedi você para fazer. Pega um caderno, uma caneta, faça cada uma delas. Eu tenho certeza que vai te ajudar de alguma maneira. Não desista dos seus objetivos. Não desista das suas metas. Não desista das suas realizações. E, principalmente, não desista dos seus sonhos. Vá atrás da realização dos seus sonhos, porque é sim possível você realizá-los. Basta apenas você crer mais em Deus e em si mesmo. Vá em frente, campeão. Quero agradecer a cada um de vocês que me ouviu até o presente momento. A cada um de vocês a minha imensa gratidão. Agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês. Caso você não seja inscrito no canal, vai aqui rapidinho, se inscreva, vai lá no inscrever-se, é rápido e fácil. Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou de alguma forma, deixa o seu like, deixa o seu joinha, que vai me ajudar bastante. Se você tiver sugestões de novos vídeos, por favor, coloque aqui nos comentários as suas sugestões. Suas sugestões são muito importantes para mim. Se você tiver perguntas, pode deixar aqui a sua pergunta e eu responderei com o maior prazer. Caso você queira me dar aquela palavra de incentivo, porque eu preciso, por favor, me incentiva aí e eu vou fazer de tudo para poder te ajudar. Um forte abraço.